Com relação à consensualidade da miscigenação na senzala entre o senhor e a escrava. Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que o senador Demóstenes Torres perdeu uma oportunidade de ficar calado. Pelo seguinte, é claro que houve a participação do negro. É claro que havia, inclusive, negros lá na África que escravizavam os próprios negros e que vendiam. Na Guiné? Vendiam para os brancos e os brancos traziam de navio e vendiam aqui. Era uma mercadoria, havia uma linha de negociação. Um escravizava, o outro entregava na costa para um outro que comprava, e esse daqui aumentava de preço, vendia para o navio branco trazia para cá. Houve, mas é natural que tenha havido. Isso não absolve, é o branco, porque o branco é cristão, o branco não devia ter saído lá para ir buscar. Ativa. Não, exatamente, o branco não devia ter saído lá, o português não devia ter saído lá para ir buscar. Ele que errou. O que tem havido lá com o negro, um negro escravizando o outro, é um problema deles. Agora, nós fazemos o problema da escravidão nossa, foi que o branco, o português, o cristão, o homem que tinha fé em Deus, que disse que todo homem é igual perante Deus, que o Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ia lá e trazia o escravo para cá. Então isso não, quer dizer, o fato de ter havido a colaboração lá não diminui nada. A escravidão houve em todo o tempo, em todo canto, na antiguidade, na China, no Oriente, desde quando o homem é homem que existe escravidão. Mas isso não absolve o escravista português, não, que trouxe os escravos para cá nos navios miseráveis, entendeu? Que morria metade, morria na travessia. Então, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Então, com isso, ele quer absolver o escravagista branco, português, quer dizer, sabe quantos milhões de negros vieram para o Brasil? Ou para o Brasil não, para as Américas naquele período, de africanos? 12 milhões, dos quais 4 milhões e tantos vieram para o Brasil. Então você vai absorver, porque alguns negros lá brigavam entre si, não, a culpa é deles, não é nossa. A culpa é deles. Então nós fomos lá, compramos, trouxemos, escravizamos, matamos, aqui tratamos mal. Não, mas a culpa foi dos deles lá, o problema deles lá, eles resolvam. O nosso problema é que houve uma injustiça. Sérgio, o que é que você acha dessa declaração do senador? Dessas declarações, aliás. Eu acho que ele repete um senso comum que insiste na tese. Isso não é uma tese nova. Existem duas grandes correntes de pensadores no Brasil. Tem uma corrente que acha que o Brasil é um país que deu certo porque é miscigenado. Uma outra corrente diz que o Brasil tudo deu errado porque não é miscigenado. Isso nós vamos ouvir de Darcy Ribeiro, nós vamos ouvir de Gilberto Freire, nos dizendo que essa tese da mistura, que aqui foi uma colonização mais facilitada, que aqui, na verdade, houve um convívio. Na verdade, a escravidão no Brasil foi um negócio, parece que foi meio permissivo. Eu discordo, acho que existem modelos diferentes de processar a escravidão. Aristóteles e Platão defendiam a escravidão como modelo de organização de Estado, né? E não necessariamente voltado ou vinculado a uma questão racial. Racismo é quando você discrimina alguém inferiorizando esse grupo social. E o racismo está vinculado à tese da escravidão no Brasil, porque inferiorizou. Até o Código Civil de 16, e o Código Civil agora de 2002, de 2016, o negro era visto como um animal, que é visto como um semovente. Então, na verdade, é isso. É como foi tratado uma parte da população no Brasil. Eu diria que o Demóstenes, na verdade, ele está fazendo isso porque ele está tentando buscar uma vinculação a um senso comum. Primeiro, de que as mulheres negras foram permissivas para praticar atos sexuais. Segundo, tentando definir uma tese de que o escravismo é uma coisa natural na história, não é verdade. O escravismo no Brasil foi quase um modo de produção econômica, porque ela serviu a uma chamada sociedade mercantil, uma sociedade agrária, que inclusive se perdurou por mais de 400 anos. É bom que se diga isso, porque quando acaba a escravidão, não é para poder ajudar a emancipar os negros, Robson. Quando acaba a escravidão é porque começa uma estrutura de mão de obra livre, voltada à estrutura do capitalismo, que pede agora mão de obra assalariada e, obviamente, que vem aí os europeus e consegue com maior facilidade discutir a relação capital-trabalho. Onde é que ficaram os milhões de negros durante todo o século XX? Obviamente nas favelas, trabalhadores domésticas e marginais, e muitos deles, Sobral, me permita, muitos deles exterminados, como a chacina de Vitória da Conquista, a chacina de Perovais. São esses jovens do século XIX que estão hoje morrendo nos bairros populares de Salvador. Bernardo, em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, foi o primeiro ano
em que vieram os imigrantes italianos trazidos pelo governo para trabalhar no projeto do café. Portanto, Por que não deram política de ação emprego? Por que afirmativa. não deram emprego para os negros daquele projeto do café? Marginalizaram os negros e trouxeram os brancos italianos. Deputado, com relação à declaração de Demóstenes, muitas das coisas que o senhor colocou aqui na mesa são contrárias, inclusive. Há uma divergência aí no demo? Veja bem, do mesmo jeito que o nosso Sérgio é do PT, eu diria para você que não é tudo que o democrata... Eu sou democrata, não mudei de partido nos 5 mandatos que exerço, porque tenho orgulho de pertencer a um grupo político. Eu não vou concordar com todas as afirmações de todas as pessoas. Eu acho que eu estou bastante maduro e estou aprendendo. Hoje mesmo aqui eu estou aprendendo ao lado de 2 importantes segmentos da sociedade, um da área jornalística, outro advogado e militante dos movimentos negros e também do defesa do consumidor, mas eu tenho minha opinião. Eu continuei, não sou daqueles que digo, bom, é decisão. E não foi fechada a questão. Respeito muito o senador Demóstenes, foi colega meu, eu era secretário de Justiça da Bahia, ele era secretário de Justiça de Goiás, quando eu fui secretário por 13 meses no governo César Borges, e eu respeito muito. Agora, eu tenho minha opinião. Eu acho que hoje eu já avancei muito nessa nossa discussão aqui, não sou a favor de... Sou indignado contra racismo, de um lado ou do outro. Eu não aceito de forma nenhuma isso. Eu acho que nós todos pertencemos a uma só formação étnica, nós todos somos brancos, pretos, índios, mestiços, pardos, morenos. Nós somos cidadãos. E na medida em que a gente senta para discutir um tema em que envolve um segmento, nós não podemos ser radicais. Portanto, eu acho que hoje eu aprendi. E eu respeito a posição do senador, como ele também tenho certeza que respeitará a minha. Ok, a gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Isso aqui é assunto para 2 debates e a gente fica por aqui. Agradeço a vocês que estiveram aqui com a gente, ao telespectador que está nos assistindo. E nós voltamos no próximo TV Debate com outro tema do seu interesse. Até lá.